Olá, começa agora o programa Seu Direito. Aqui você conhece as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa para melhorar o dia a dia dos catarinenses. Hoje o assunto é a liberdade de imprensa. Você vai ficar por dentro de histórias de profissionais de comunicação do Estado que sentiram na pele os efeitos da censura. Vai conhecer ainda manifestações realizadas pelos cidadãos ao longo dos anos que contribuíram para que a liberdade de imprensa fosse respeitada no país. No estúdio, uma entrevista com o jornalista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Jacques Mick. Fique com a gente, o programa Seu Direito já está no ar. A liberdade de imprensa é uma das consagradas conquistas do Estado de Direito Democrático brasileiro. O princípio fundamental da liberdade de expressão está estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1988, a Constituição Federal passa a preservar a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Para destacar a importância dessa conquista, uma lei criada em Santa Catarina institui o Dia Estadual da Liberdade de Imprensa, a ser comemorado anualmente no estado no dia 7 de junho. A reportagem que você acompanha a seguir traz episódios históricos que marcaram a luta de catarinenses pelo fim da repressão. Televisão, jornal, revista, internet. No mundo globalizado, temos acesso imediato a todo tipo de informação, com o uso de tecnologia avançada que evolui de forma extremamente rápida e que parece não ter limites. Na interpretação literal, a capacidade de um indivíduo de publicar e acessar informação, usualmente na forma de notícia, através dos meios de comunicação em massa, sem a interferência do Estado, é chamada de liberdade de imprensa. Embora a liberdade de imprensa seja a ausência da influência estatal, ela pode ser garantida pelo governo através da legislação. Mas quando ocorre repressão da liberdade de imprensa e de expressão, acontece a censura. De acordo com o relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras, feito em 2009, o país com o menor grau de liberdade de imprensa foi a Eritreia, seguido pela Coreia do Norte. Os países onde a imprensa foi mais livre foram a Finlândia, Noruega, Irlanda, Suécia e Dinamarca. O Brasil ocupa a 99ª posição do ranking de liberdade de imprensa em 2012, dentro de uma lista composta por 179 países. O Índice de Liberdade de Imprensa é baseado nas respostas aos relatórios enviados aos jornalistas que são membros das organizações parceiras do Repórteres Sem Fronteiras, assim como especialistas afins, entre pesquisadores, juristas e ativistas dos direitos humanos. A pesquisa faz perguntas sobre ataques diretos a jornalistas e meios de comunicação. De acordo com Repórteres Sem Fronteiras, mais de 1/3 da população mundial vive em países onde não há liberdade de imprensa. Um dos períodos da história do Brasil quando ocorreu a falta de liberdade de imprensa foi durante a ditadura militar, de 1964 a 1985. Durante 21 anos, o país foi governado por militares, época caracterizada pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. Em Santa Catarina, diversos profissionais da comunicação viveram na pele a falta da liberdade de imprensa, principalmente a partir de 1968, quando foi editado o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5.
o 5º decreto emitido pelo regime militar brasileiro nos anos seguintes ao golpe militar de 1964. O AI-5 dava poderes absolutos ao presidente da República e suspendia várias garantias constitucionais. A primeira ação presidencial após o AI-5 foi o fechamento do Congresso Nacional por 1 ano. A repressão aos jornalistas e censura aos veículos de comunicação também ficaram marcadas como consequências do AI-5. Em Santa Catarina, um dos acontecimentos mais marcantes foi a Novembrada, ocorrida em 1979. Estas imagens, cedidas pelo jornalista Walter Souza, na época repórter da RBS-TV, afiliada da Rede Globo, mostram a visita a Florianópolis do então presidente da República, o general João Batista Figueiredo. Na agenda programada para a capital, diversos compromissos oficiais do presidente Figueiredo, ciceroneado pelo então governador do estado, Jorge Conder Bornhausen. Daqui da sacada do então Palácio do Governo, naquele 30 de novembro de 1979, em frente à Praça 15 de Novembro, em Florianópolis, o presidente Figueiredo acompanhou a manifestação de aproximadamente 4.000 pessoas, organizada pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Os estudantes protestaram contra a placa de bronze enviada dias antes pelo presidente Figueiredo para homenagear os 90 anos da proclamação da República, na figura de Floriano Peixoto, que deu nome à cidade. Os cerca de quase 4.000 manifestantes não concordaram com a homenagem, já que antes de dar o nome de Florianópolis à capital catarinense, o Marechal determinou o fuzilamento de centenas de opositores ao regime republicano na antiga província de Desterro. A ação da polícia para conter o protesto resultou na prisão de 7 estudantes, que foram processados com base na Lei de Segurança Nacional. O jornalista Walter Souza diz que o dia conhecido como Novembrada foi bastante tumultuado e nervoso. Ele lembra com detalhes sobre a reação do presidente da República diante das vaias dos estudantes que ocupavam a Praça 15 de Novembro. No episódio de Figueiredo foi o seguinte: ele saiu, depois do protesto, quando xingaram a mãe dele, ele saiu do palácio, que naquela época era Palácio Cruz de Souza, hoje é o museu, ele saiu para a direita e desceu no sentido da Felipe Schmidt. Andou 20, 22 metros aproximadamente e virou para a esquerda, mas ainda em cima da calçada. Quando ele virou para a esquerda, ele virou para a rua, mas não saiu da calçada, deu de cara comigo. E eu com o microfone fiz a pergunta. O senhor gostaria de conversar com eles? Eu gostaria de perguntar por que a minha mãe está em pauta. Eles ofenderam a minha mãe. Por que isso? Por que essa baixeza? Ok, presidente, obrigado. Se é esses os argumentos que eles têm, podem ir para a Rússia para apresentar esses argumentos. Aqui no meu país, não. Em relação à censura, o jornalista diz que a reportagem sobre o protesto só foi veiculada em rede nacional no dia seguinte ao ocorrido. Foi uma determinação da empresa e o que eu vou dizer agora, muito principiante, vai achar, não vai gostar, mas é verdade. O lado comercial, o lado do dono da empresa manda. Quem decide é o dono da empresa, se vai entrar ou não vai entrar. Entende? As próprias coberturas que a Globo fez ao longo da época da Revolução, muita coisa não entrava, mas era uma decisão da própria emissora. A emissora ficou de acordo com aquilo que era o governo. Os acontecimentos daquele dia histórico deram vida ao curta-metragem Novembrada, dirigido por Eduardo Paredes, que recebeu 3 prêmios no Festival de Cinema de Gramado em 1998. A produção relata a versão do cineasta para o que ocorreu no dia 30 de novembro de 1979, por ocasião da visita do presidente Figueiredo a Florianópolis. O filme mostra que o protesto dos estudantes universitários contra a presença do presidente da República transformou o centro da ilha de Santa Catarina em um campo de batalha. O cineasta, que há 25 anos trabalha com documentários, diz que o episódio Novembrada foi uma das páginas políticas mais importantes do país e, segundo ele, um marco no processo de abertura democrática, que acabou com a censura institucional.
Foi um fato tão forte, que não houve como o Estado censurar essa notícia, a divulgação desse fato da novembrada. Então, eu acho que o primeiro efeito, a primeira consequência objetiva, a prática da novembrada na vida do país foi o fim da censura institucional. Aquela censura que existia dentro das redações continuou existindo de forma mais branda, mas foi impossível o governo reprimir aquela notícia, deixar que os órgãos, impedir que os órgãos de comunicação divulgassem que pela primeira vez na história de todo o regime militar, um dos generais presidentes se confrontasse diretamente com a população de uma cidade. Paredes afirma que o filme quase foi censurado. Tivemos uma reunião, eu, o então senador Wilson Kleinubin, o senador e candidato a governador à época, Esperidião Amin e o Jorge Bornhausen. Nós três participamos, nós quatro participamos dessa reunião, eu e mais os três, e ali o doutor Jorge me mostrou uma fita que ele teria recebido da RBS, que tinha, onde uma reportagem da RBS mostrava no filme o Lima Duarte como ator dando de dedo no governador, essa cena, e ele falou que aquilo jamais tinha acontecido e tal. Eu contra-argumentei de que aquilo era fruto de pesquisa, que pessoas, inclusive, muito próximas a eles, nos tinham narrado aqueles fatos e que no levantamento, e que eu não ia mutilar o meu filme, não ia deixar que ele fosse censurado. E não mutilei um fotograma sequer, sabe? Não retirei um fotograma, essa cena está lá no filme, entende? Foi mantida. O Dr. Jorge compreendeu, ele foi enérgico comigo, eu acho que eu respondi à altura, mas ele foi extremamente elegante e sincero. O episódio resgatado por Paredes retrata bem o controle exercido na época sobre os meios de comunicação. A censura afetou toda a imprensa daquele período e se tornou tema recorrente para o jornalista e escritor Moacir Pereira, autor de 12 livros que tratam sobre a liberdade de imprensa e a repressão aos profissionais da comunicação social. Moacir fala sobre como foi difícil trabalhar sob o regime da ditadura militar, principalmente a partir do AI-5. É uma situação curiosa porque a Constituição Federal impedia a aplicação de qualquer tipo de censura. Então o censor chegava, normalmente um agente da Polícia Federal, ou delegado da Polícia Federal, chegava na redação com uma declaração, uma ordem de censura do Ministério da Justiça, e o editor ou o jornalista que estivesse de plantão, dependendo do horário exatamente que ele comparecia, assinava dando conhecimento, né, da ciência de que estava sendo inteirado da ordem de censura. E não ficava nenhum documento na redação. Então, nós que recebíamos essas comunicações, os editores ou os profissionais, reeditávamos, nós reescrevíamos a ordem, o que estava sendo censurado, né, mas não ficava nenhum documento oficial. Por quê? Porque se ficasse um documento oficial, a empresa jornalística poderia recorrer à esfera judicial para fazer prevalecer o direito constitucional da liberdade de imprensa e, mais do que isso, poderia futuramente, em função do prejuízo, entrar com alguma ação de indenização na justiça. Mas foi um período difícil que teve, digamos assim, como único aspecto positivo, a unidade de todos os jornalistas e de todos os empresários contra exatamente a censura prévia. Outro jornalista que vivenciou o período de repressão foi o catarinense Celso Martins. Diante da censura, Martins diz que uma das práticas usadas por ele na época para exercer o jornalismo era produzir notícias através da impressão em mimeógrafo, com recortes de reportagens nos jornais de circulação que já tinham passado pela censura. Era um artifício, segundo o jornalista, para burlar a censura da época. Eu me lembro que o Correio do Povo publicava algumas notas. A Folha da Manhã de Porto Alegre também publicava alguma, mas era uma coisa muito esparsa, assim, muito, né? Aí, mas de qualquer forma, mesmo essas pequenas notas, a gente pegava, reunia e publicava e divulgava, aí já pela juventude do MDB. A gente até fez um jornalzinho naquele período com a provocação, porque o Partido Comunista tinha um jornal, Voz Operária. E a gente pegou, botou um jornalzinho Nossa Voz, de provocação. Saíram uns 15, 20, era simplesinho, folha dobrada, onde a gente reproduzia essas poucas notas que saíam também nos jornais, né? Celso Martins conta que também era militante partidário do antigo MDB e do clandestino PCB.
Na memória do jornalista, lembranças dos reflexos da ditadura, como a ação dos militares denominada Operação Barriga Verde. A operação foi realizada pelo Exército em Santa Catarina no dia 4 de novembro de 1975 e resultou na prisão e tortura física e psicológica de 42 militantes do Partido Comunista, muitos desaparecidos até hoje. Durante 30 anos, Martins reuniu documentos, fotos e imagens sobre a Operação Barriga Verde, no que ele chamou de uma grande reportagem. Eu selecionei 9 ou 10, dos 40 e poucos, 9 ou 10 personagens, daqueles que eram militantes mais destacados, vamos dizer assim, né? E fui conversar com familiares, com eles, com amigos, enfim, fiz dezenas de entrevistas, né? Aqui em São Paulo, no Rio, Curitiba, Porto Alegre, de várias cidades aqui de Santa Catarina, para até ver como é que está essa gente hoje, né? E aí que eu acabei fazendo o livro, quer dizer, foi uma reportagem de grande fôlego, de 30 anos de não seguidos, assim, né? Mas guardando o arquivo, cuidando para não perder, né? A luta dos profissionais da imprensa naqueles tempos difíceis resultou nas conquistas atuais. Uma delas é a lei do deputado Jean Kuhlmann, que instituiu em Santa Catarina o Dia Estadual da Liberdade de Imprensa, um reconhecimento aos profissionais que trabalham para levar ao público informações sobre fatos e acontecimentos de interesse de todos os cidadãos. O vice-presidente da Associação Catarinense de Imprensa, jornalista Roger Bittencourt, reconhece a importância dessa lei estadual, que, segundo ele, vem ao encontro do que preconiza a entidade. Acho que é uma data que a gente tem que lembrar para que cada vez se garanta mais imprensa livre, imprensa forte, imprensa independente, e a CI, nesse tipo de quesito, vai ser sempre parceira de quem quer que seja na defesa da liberdade de imprensa. Todo esse esforço serve para que a imprensa em Santa Catarina e no Brasil não volte a ser vítima da mesma repressão que ainda hoje cala nações como Bolívia, Cuba, Venezuela. Um grito pela liberdade de expressão, o exercício do meu direito para garantir o seu direito. Não saia daí, no próximo bloco nós continuamos o debate sobre a liberdade de imprensa. No estúdio, o jornalista e professor universitário Jacques Mick traz mais informações sobre a garantia desse direito no Brasil e em Santa Catarina. É um instante só e a gente já volta. O programa Seu Direito de hoje traz como tema a liberdade de imprensa, direito garantido no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988. Para trazer mais informações sobre a conquista desse direito e também sobre como funciona na prática o conceito de liberdade de imprensa, nós recebemos no estúdio o jornalista e professor adjunto do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Jacques Mick. Professor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um prazer. Eu começo perguntando, professor, qual é a diferença que muitas pessoas confundem entre a liberdade de opinião, de expressão, com a liberdade de imprensa? A diferença fundamental reside na possibilidade ou no direito de publicar. A liberdade de expressão refere-se mais amplamente à diversidade de opiniões, ao direito de manifestar interpretações e opiniões distintas a respeito dos acontecimentos, dos indivíduos, dos cidadãos. Enquanto a liberdade de imprensa refere-se à aplicação da liberdade de expressão no que diz respeito propriamente à circulação mais ampla, ao negócio midiático e, em sentido mais estrito, em relação ao negócio dos jornais. Nesse momento, precisamente, na conjuntura atual, esses dois conceitos se misturam ainda mais, à medida em que
com a generalização do acesso à internet, da possibilidade de publicar informações, interpretações, leituras, críticas em ambiente eletrônico, via internet, a própria internet entra em confronto, rivaliza com sistemas tradicionais de circulação da informação, como a informação impressa, como a imprensa propriamente. Então, nesse momento, os dois conceitos se sobrepõem ainda mais. Como o senhor falou da questão da internet, o senhor considera perigosa essa liberdade de expressão, de opinião, visto que qualquer cidadão, qualquer pessoa, internauta, ele é um agente de notícia? Não, em absoluto. Eu acho que isso é realmente um trunfo para a democracia, se é o que estamos discutindo aqui. Quer dizer, se queremos testar até onde é possível a democracia existir, ela deve saber compreender, saber lidar, aprender a lidar com a diversidade de pontos de vista, de interpretações, de leitura sobre o mundo que as sociedades são capazes de produzir. Evidentemente que isso pressiona estruturas e relações de poder e de saber já convencionadas nos últimos 100 anos, nos últimos 150 anos, e que afetam o trabalho dos profissionais de imprensa. Trata-se fundamentalmente de saber se essas novas formas de expressão, de opinião, de interpretação e às vezes até de informação que circulam na internet, várias delas produzidas por cidadãos sem informação específica, se elas vão conseguir de algum modo suplantar ou concorrer com a informação jornalística apurada de acordo com o conhecimento específico que configurou e ainda configura o exercício da profissão de jornalista. Há toda uma controvérsia recente nos estudos nessa área que diz respeito a isso, quer dizer, em que medida o ciberativismo ou a produção colaborativa ou outras formas de produção de conteúdo que circulam via internet serão capazes de, no futuro, rivalizar ou eventualmente substituir o jornalismo como ele é praticado ainda hoje nas mídias tradicionais e também nas novas mídias. Uhum. E com relação a essa conquista da liberdade de imprensa, como que o senhor avalia os episódios que aconteceram em Santa Catarina, como a Novembrada, por exemplo, que foi citada na matéria? Como que se caracteriza, qual é a importância? E Santa Catarina teve bastante participação nessa questão da luta pela liberdade de imprensa. Uhum. Temos uma situação paradoxal, porque nós vivemos já frutos maduros da etapa de redemocratização no país e é um tempo de fazermos um balanço das conquistas que tivemos. Podemos tomar como um exemplo desse caráter paradoxal o próprio mercado de jornais diários de Santa Catarina. Nunca tivemos tantos títulos de jornais diários aqui em Santa Catarina, hoje temos mais de 60 diários em municípios realmente com população bem reduzida, em alguns casos até com alguma competitividade em cidades pequenas. Paradoxalmente, todos os títulos com mais de 15 mil exemplares são propriedade de um mesmo grupo econômico. Ou seja, nós temos uma quantidade enorme de jornais cobrindo pequenas realidades, e apenas um grupo econômico dando cobertura aos temas de interesse estadual, que tem envergadura, capacidade de investimento, profissionais com disposição ou condição de promover a cobertura da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de todos os temas de interesse estadual, inclusive em Brasília ou em outras esferas. Esse é um ponto a refletirmos. Temos, de fato, mais liberdade, temos, de fato, a emergência de muitos atores novos, muitos empreendimentos novos no mercado de jornais, em Santa Catarina, por exemplo, mas temos mais qualidade de informação, especialmente sobre os temas estaduais. Ainda há pouco eu lembrava com uma colega que no hall da Assembleia Legislativa, o quanto alguns anos atrás se encontravam nesse mesmo espaço repórteres de jornais que rivalizavam uns com os outros, pela melhor informação a respeito do governo ou da Assembleia Legislativa. Hoje não há mais essa competição, porque os repórteres, salvo uma outra exceção, que apuram os grandes temas de interesse estadual, têm estado vinculados a um grupo de mídia só. Então, o que tem havido? Uma concentração de propriedade da mídia por cima e uma reticularização da propriedade por baixo. Há uma quantidade enorme de pequenos jornais, mas uma concentração de propriedade nos títulos mais importantes, os 4 títulos com mais de 15 mil exemplares. Esses dois fatores entram em confronto um com o outro. Em algum momento, a sociedade vai ter que opinar sobre isso. Além disso, eu acho que um outro aspecto a acrescentar, que tem a ver com
o saldo da redemocratização, é o fato de que Santa Catarina continua sendo um estado em que, apesar de bons índices de acesso à educação, apesar de bons índices de qualidade de educação comparados com outros estados do Brasil, o índice de leitura de jornais é muito pequeno. O maior título diário de Santa Catarina não imprime mais de 40 mil exemplares por dia, em média, o que é muito pequeno para uma população de 4 milhões de eleitores, ou quase 6 milhões de habitantes. Então, por que razão Santa Catarina tem uma imprensa que tem uma escala, um alcance tão reduzido? Uhum. E qual é o prejuízo que o cidadão, né, catarinense, ele tem nessa questão aí dessa concentração de propriedade, de ter um acesso só, né, uma visão da notícia, né, apenas um lado? Há uma série importante de consequências sobre isso. De um lado, nós podemos ver que há uma homogeneidade no tratamento dos poderes. Como os principais títulos fazem parte de um mesmo grupo e mobilizam recursos semelhantes, ou seja, basicamente os mesmos textos são aproveitados editorialmente cada um dos títulos para a produção de seus conteúdos específicos, o tratamento editorial é muito homogêneo, não há grande diferença nas abordagens. Então há aí, evidentemente, uma perda a se levar em conta, na medida em que, precisamente, um aspecto da democracia é a possibilidade de valorizar ou de comportar inúmeros modos, diversos enquadramentos possíveis dos acontecimentos. Há, então, uma homogeneização desses tratamentos. Do outro lado, há todo um conjunto de reforços à posição dominante do grupo de mídia, à medida em que, além dele dispor dos principais títulos do Estado, ele também reforça esse domínio na mídia impressa pela sua atuação em internet, pela sua atuação em rádio, pela sua atuação em TV aberta, em TV fechada e ainda pela sinergia produzida entre esses empreendimentos e outros empreendimentos do grupo, como, por exemplo, a promoção de eventos culturais ou mesmo campanhas. Assim, por exemplo, é absolutamente comum nós encontrarmos inúmeros temas perfeitamente relevantes para Santa Catarina, que recebem muito menos atenção do grupo de mídia do que um evento de importância secundária, que pode até ter a sua importância, mas que, comparado com outros temas fundamentais do Estado de Santa Catarina, certamente mereceria menos páginas do que recebe, e recebe exclusivamente por atender ao interesse do grupo de mídia. Então esse é um exemplo dessa situação. Por outro lado, também nas práticas dos pequenos jornais, há circunstâncias que a gente pode observar criticamente. Na medida em que eles também espelham, em geral, vínculos de poder com as elites locais. E costumam estabelecer também relações de troca com os patrocinadores, principalmente os patrocinadores vinculados a organizações políticas. Assim, por exemplo, o dono de um pequeno título do interior bate na porta do prefeito e comercializa anúncios em troca de apoio político. Isso acontece também na Assembleia Legislativa, isso acontece também no governo do Estado de Santa Catarina, e se quisermos discutir um modo de aprimorar a liberdade de imprensa aqui em Santa Catarina, temos de enfrentar a discussão sobre a qualidade do investimento publicitário que os agentes públicos desenvolvem aqui em Santa Catarina. Ok, então, professor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E o programa Seu Direito fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Até lá.